irmãos com a paz do Senhor. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher e hoje mais um dia tão importante e tão abençoado desse nosso propósito, dessa nossa temática, que é crescendo com os salmos. Então, hoje pastor Edinho me deu aqui a incumbência de iniciar aqui, de fazer essa ministração hoje, e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração, vamos pedir para que Deus, através da sua palavra, fale conosco, que Deus, através da sua palavra, faça essa obra que Ele tem feito em nossas vidas. Temos verdadeiramente crescido com os salmos. A cada dia, a cada salmo, Deus tem nos abençoado poderosamente. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade, esse momento que o Senhor preparou para que possamos nos reunir diante da Tua Palavra, para poder meditar, para poder, Senhor, buscar a Tua presença. A Tua Palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E nós estamos aqui para te buscar, Senhor, de todo o nosso coração, para buscar, Senhor, a melhor parte, Senhor, para buscar aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste banquete, em tudo aquilo que o Senhor tem feito, em tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, manifestado graça, manifestado, Senhor, o Teu poder, através da pregação do Teu Evangelho, através da pregação da Tua Palavra. Por isso, Senhor, eu te peço que a Tua bênção, que enriquece, que não venha acrescida de dores, seja sobre as nossas vidas, seja, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que você esteja me ouvindo bem. Amém? Porque tivemos alguns problemas técnicos e se você tiver com alguma dificuldade, você pode sinalizar que nós vamos estar aqui ajustando. Amém? Glória a Deus. Então hoje, irmãos, nós estamos aqui para falar do Salmo 150, o último salmo da Bíblia. O Salmo 150 é o que fecha esse livro tão abençoado, esse livro que tanto tem nos abençoado. Não que hoje eu esteja aqui para encerrar as nossas ministrações sobre Salmo, não é isso. É que hoje eu escolhi aqui, o Senhor colocou em meu coração esse texto, esse Salmo 150, para que possamos meditar nessa noite. O pastor Edinho e também eu ministrei um desses salmos. Nós começamos a ministrar pelos salmos de Davi. Então tivemos ali 4 salmos que Davi escreveu e nós ministramos esses salmos. E o total no livro de salmos que Davi escreveu, Davi escreveu 88 salmos, dizem os estudiosos, amém? Nem todos assim nós conseguimos ter assim uma garantia, porque os títulos nem sempre fazem parte ali do texto original, né? Então ali nós temos ali os estudiosos que fazem algumas inferências. Então Davi, ele escreveu 88 salmos dos 150, então Davi é a maior parte verdadeiramente, né? Um salmo nós encontramos de Moisés, que foi que o pastor Edinho ministrou na semana passada, que foi o Salmo 90, o Salmo de Moisés. Então teremos também 2 salmos de Salomão e 12 salmos de Asaf e também 12 salmos dos filhos de Coré. Então esses são os autores que são descritos no livro dos Salmos como sendo os escritores desses salmos. Só que, irmãos, nós temos na Bíblia 34 salmos que são anônimos, 34 salmos que nós não encontramos ali quem é o autor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E isso para nós já é algo interessante nesse Salmo 150, porque ele é um desses anônimos, né? E se esse salmo não tem uma pessoa, uma autoria, então nós podemos já começar a compreender que tudo que nós vamos falar aqui nesse salmo, tudo é para a glória de Deus. Amém? Importa
que nós diminuamos. Aqui o escritor do Salmo 150, ele não fez questão de se identificar, mas ele fez questão de dar toda a glória àquele que merece todo louvor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Amém? Irmãos, o Salmo 150, ele é conhecido por alguns estudiosos como a doxologia do saltério, né? Nossa, que palavra difícil, pastor, que palavra esquisita. Doxologia do saltério. Irmãos, não é o objetivo nosso aqui só ficar falando difícil sem querer ensinar, sem querer contribuir para o seu crescimento, contribuir aí para o seu desenvolvimento na palavra de Deus. Então a doxologia, primeiro, o que é saltério, né? A palavra saltério, ela vem do grego, que é pseuteron, que significa um instrumento de cordas que são tocados com os dedos, né? Então, quando a gente fala de saltério, nós estamos falando de um instrumento muito antigo que traz uma ideia de uma harpa, né? Por isso que até aí no nosso banner, né, do Crescendo com Salmos, nós temos ali duas mãos ali tocando harpa. Por quê? Porque a palavra saltério significa que é um instrumento mais ou menos parecido com a harpa. Mas também esse saltério, ele pode designar o quê? Uma coletânea de salmos e canções. Então, essa palavra saltério, ela é um nome dado por alguns estudiosos ao próprio livro dos Salmos. Então, quando nós temos lá esses 150 salmos, porque, irmãos, a Bíblia, na verdade, ela é uma biblioteca, né? Ela é uma coletânea de 66 livros. Então nós temos vários tipos de literatura dentro desse livro que nós temos, que é a Bíblia. Então nós temos poesia, nós temos profecia, livros históricos, livros proféticos, né? Então nós encontramos vários tipos, e o livro dos Salmos, por ter essa conotação mais de orações, de canções, de música, então ele também é conhecido como o Saltério, o livro dos Salmos. E o que é doxologia? Por que doxologia dos Salmos? A doxologia, essa palavra vem de dois termos gregos, né? A palavra logia, né, que é estudo, é um tratado, um entendimento. Sempre que a gente vê essa palavra logos, logia, tem a ver com a escrita, tem a ver com o estudo. Então, doxa, a primeira palavra é doxa e a segunda palavra é logia. Então, doxologia significa o estudo da glória. Então, doxa significa exaltação. A palavra doxa, segundo o léxico Strong, significa exaltação, honra, prestígio, brilho, esplendor e majestade. Então, dentro desse contexto da palavra glória, nós encontramos todo esse significado, toda essa riqueza etimológica de significados tão maravilhosos que a expressão grega nos traz. Então, quando a gente fala da glória, a gente primeiro se remete àquela coisa do brilho de Deus, né? É quando a gente vê aquele resplendor, aquele brilho do Senhor trazendo ali, sendo refletido, né? A glória de Deus, né? Quando Moisés estava ali no monte Sinai e ele fala para o Senhor, e ali ele estava ali maravilhado com a presença de Deus, e ele dizia ali: olha, Senhor, mostra-me a tua face, eu quero ver a sua face. E a palavra do Senhor diz que Deus não o permitiu. O Senhor disse: olha, claro que ali era uma teofania, né? E até alguns, tem um texto na Bíblia que diz que a lei foi dada pelos anjos. Então dá para entender ali que aquela manifestação do Monte Sinai não era assim a própria, o Deus na sua completitude, né? na sua essência. Por quê? Porque nem o céu dos céus comporta a presença de Deus. Então aquilo é o que nós chamamos de teofania. E quando essa manifestação da presença de Deus apareceu para Moisés, e Moisés pediu para ver a face de Deus, e Deus falou para ele assim, falou: Moisés, nenhum homem poderia ver a minha face, porque não suportaria. Então
a minha glória vai passar, e quando a minha glória passar, eu vou te esconder na fenda de uma rocha, eu colocaria a minha mão sobre a fenda dessa rocha, eu vou te esconder na fenda dessa rocha, e vou passar, e quando eu passar, a minha glória passar, então tu me verás pelas costas. E ali Moisés, ele entrou na fenda da rocha. Isso já nos fala, irmãos, que a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Só dá para ver a Deus se for através de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então esse brilho, esse esplendor, né, essa majestade que nós entendemos às vezes quando ouvimos essa palavra glória, também eu me lembro lá de Salomão, quando Salomão ele inaugurou o templo, né? E ele pega ali, ele faz um sacrifício com 1000 holocaustos e ele começa a orar a Deus, e quando ele ora a Deus após esses 1000 sacrifícios, a palavra do Senhor diz que vem uma glória e enche o templo. Aquela glória enche o templo de uma maneira tão tangível, de uma maneira tão palpável, que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Então dá para imaginar, irmãos, a glória de Deus enchendo aquele templo, né? A gente até usa a expressão Shekinah, a glória da presença de Deus enchendo ali o templo, onde os sacerdotes não podiam nem ficar de pé. Mas, irmãos, quando falamos de glória, também estamos falando de uma maneira de adoração. Então a palavra glória significa exaltação, significa honrar, significa prestigiar. Então quando nós glorificamos a Deus, quando nós fazemos uso dessa expressão, desta palavra glória, nós também podemos entender que isso significa um ato de adoração. Por isso que às vezes a gente está na igreja e a gente fala para os irmãos: irmão, pode dar um glória aí, né? Pode glorificar, né? Vamos glorificar de pé. E ali a gente começa a glorificar Deus. Isso é uma maneira do quê? De honrá-lo, é uma maneira de prestigiá-lo, é uma maneira de adorá-lo. E o que é a doxologia? Né? A doxologia, esse termo significa glorificação a Deus. Então trata-se de usar frases, orações, músicas, poesias, expressões e com a principal finalidade de dar glória a Deus. Então, doxologia seria mais ou menos o estudo da glória, mas aplicada neste contexto do Salmo 150, que é conhecido como a doxologia do Saltério, nós entendemos que é a glória de Deus sobre esse salmo. Nós aprendermos a adorar a Deus, a louvar a Deus através do salmo, a glorificar a Deus através dos salmos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, falar do livro de Salmos nos traz para uma realidade que às vezes nos é um pouco distante. Por quê? Porque no livro dos Salmos, irmãos, como nós já temos observado, nós temos diversos tipos de salmos. Nós temos salmos de adoração, nós temos salmos de clamor, nós temos salmos de oração, de angústia, né? Nós vemos ali quando o salmista ele fala: olha, aquieta-te, ó minha alma, né? Espera no Senhor, que eu ainda o louvarei, espera no Deus da minha salvação. Ali o salmista ali num conflito interior, num conflito dentro das suas emoções, dentro da sua alma, dizendo para si mesmo que ele deveria esperar ao Senhor. Aquieta-te, ó minha alma, né? Tem até um louvor lindo, né, da Gabriela Rocha que canta, né? Aquieta minha alma. Então o livro dos Salmos ele nos leva para diversas dimensões. Se nós olharmos para o Salmo 119, por exemplo, né, ele tem ali, a cada trecho desse salmo, nós encontramos ali uma letra do alfabeto hebraico. Então você tem ali dentro dos 175 versículos que tem o Salmo 119, nós encontramos uma divisão exata de cada uma das letras do alfabeto hebraico. Então ali os salmos eles têm uma conotação muito mais espiritual do que a gente possa imaginar. Não é só poesia. Ali nós encontramos ali
profecia, nós encontramos ali realidades espirituais. Então, quando agora eu quero começar a falar aqui sobre os Salmos, mas não num contexto somente poético, irmãos. Eu quero falar sobre os Salmos no contexto de aplicar em nossas vidas essa verdade que nós vamos encontrar aqui nesse Salmo 150. Então, qual que é a verdade? Como que acaba o livro dos Salmos, pastor? Porque o Salmo 150 é o último salmo do livro, né? Sim, é o último salmo. E qual que é o tema principal? O que o Salmo 150 fala? O Salmo 150 fala sobre adoração, fala sobre louvor. Então, hoje nós vamos aqui aprender 4 coisas que precisamos saber acerca de louvar a Deus, acerca do louvor a Deus. Então, 4 coisas. A primeira, nós vamos aqui falar sobre onde Deus deve ser louvado. Depois, nós iremos falar sobre por que Deus deve ser louvado. Em terceiro, como Deus deve ser louvado. E o último, por quem Deus deve ser louvado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nesses poucos versículos, 6 versículos apenas, nós encontramos aqui uma riqueza sobre 5 verdades de louvar a Deus. Então, se você é músico na casa do Senhor, se você é levita, abra o seu coração para que você seja abençoado, para que você cresça com esse Salmo 150. Amém? Então vamos para a leitura? Eu vou lendo e nós vamos meditando na palavra do Senhor. O primeiro versículo, ele fala de onde nós devemos adorar a Deus. Ele diz assim, o texto sagrado, Salmo 150, versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Eu vou ler mais uma vez. Ele diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Irmãos, nós estamos vivendo em um momento um pouco delicado da igreja, né? Um momento de distanciamento. Nessa pandemia que nós estamos vivendo nesse século 21, está nos trazendo a ideia de um confinamento, né? Um confinamento social. Então as pessoas elas estão com dificuldade para poder se reunir nas igrejas, para poder se reunir na casa de oração, para poder adorar ao Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, você e eu, nós precisamos compreender que algo está se perdendo na igreja. Algo está se perdendo. Nós estamos nos perdendo na dinâmica de nos reunir na igreja. Aqui nós estamos vendo nesse Salmo, versículo 1, que existe um lugar para se adorar a Deus. Aqui ele fala sobre o santuário de Deus. Irmãos, nós entendemos que quando a palavra do Senhor fala sobre nós sermos templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus e que o nosso corpo é esse templo, nós verdadeiramente somos o templo de Deus. Isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade porque o Espírito Santo ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, meu irmão e minha irmã, nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é uma verdade na minha vida e na sua vida. Mas quando nós olhamos para a questão do santuário, amém? Glória a Deus. Quando nós olhamos para a questão do santuário, nós precisamos compreender que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Irmãos, a Bíblia ela se explica. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Então nós encontramos, irmãos, alguns textos que nos mostram essa verdade espiritual.
não somente uma verdade conceitual, que nós somos o templo de Deus, isso é certo, que as paredes da igreja, né, que o templo feito por mãos de homens não é o templo verdadeiramente de Deus, nós sabemos, nós entendemos isso conceitualmente, porém, nós precisamos compreender o valor espiritual que a palavra de Deus nos ensina. Então a Bíblia fala, irmãos, que o Antigo Testamento, as coisas da Antiga Aliança, o Velho Testamento, é uma sombra das coisas futuras, que a realidade é Cristo, amém? E fala que a realidade é Cristo, então é uma sombra. Nós, quando olhamos para a Antiga Aliança, quando nós olhamos para a questão do tabernáculo, quando nós olhamos para a questão do templo, nós estamos vendo como que uma sombra. Mas quando Moisés, irmãos, estava ali recebendo de Deus toda a planta do tabernáculo, como que deveria ser o templo, como que deveria ser o santuário, e ele recebeu de Deus ali com uma riqueza de detalhes. Ele mostrava ali como que seria o pátio, como seriam os altares, como seria o Santo dos Santos, como seria o lugar santíssimo, né? O Santo dos Santos, a Arca da Aliança, todos aqueles elementos que Deus estava ensinando para Moisés, que devia ser feito na construção desse santuário. Tem um detalhe, a Bíblia diz que aquilo era uma figura do verdadeiro santuário que há nos céus. Então era como se Moisés estivesse olhando uma descrição, como se Deus estivesse descrevendo para Moisés como é o santuário do céu. Ou seja, então lá na eternidade, lá no lugar alto onde Deus está, lá existe um santuário. E aí a Bíblia diz que Deus nos revelou essa maneira de adorar, que lá no templo que existe um santuário no céu, um santuário celestial. E nós encontramos isso também no Apocalipse, quando a palavra do Senhor vem falando que nós seremos os sacerdotes do Cordeiro, né? E ali nós estaremos no templo de Deus, no santuário de Deus. Então, irmãos, nós somos sacerdócio real. A ideia de sacerdócio, a ideia de santuário, não é uma ideia humana. A ideia de santuário é uma ideia celestial, é uma ideia divina, irmãos. Então por que hoje nós temos igrejas? Por que hoje nós levantamos altares, né? No altar não existe mais sacrifício de sangue, porque o sacrifício já foi feito por Cristo. O cordeiro já foi sacrificado no altar e ele entrou no santuário rasgando o véu de alto a baixo, e ele abriu um caminho para nós hoje podemos ter acesso a esse santuário espiritual. Mas, irmãos, existe uma verdade espiritual acerca do santuário, que quando nós consagramos um altar ao Senhor e nós passamos a nos reunir como igreja para adorar a Deus, para buscar a sua face, para poder oferecer sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração diante da presença do Senhor, diante do altar, então existe uma conexão, existe uma figura sendo manifestada na terra como sendo um reflexo de algo que está acontecendo no céu. Irmão, se você estiver na sua casa e você com os seus joelhos dobrados, você buscar a presença do Senhor, você orar com fé, você estará entrando nesse santuário em espírito, no santuário celestial. Mas, irmãos, existe um mistério de quando nós nos reunimos na igreja para poder louvar e buscar a presença do Senhor. Isso estabelece uma conexão. E aí quando o salmista aqui, ele fala assim, olha, louvai-o no firmamento do seu poder. O que ele está querendo aqui nos ensinar? O que nós estamos aqui aprendendo com esse versículo primeiro, falando de onde se deve adorar a Deus? Então ele está falando que o firmamento do seu poder, ele estabelece essa conexão. O que é o firmamento do seu poder? É a plenitude do seu poder. O poder inatingível de Deus pode ser atingido através do santuário. O santuário são altares. Irmãos, nós estudamos algumas coisas sobre batalha espiritual e nós percebemos algumas verdades.
Quando Jesus diz assim, olha, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando Jesus estava falando nas portas do inferno, ele estava falando uma verdade espiritual. Existem portas do inferno. Então por que você acha que o espírita, o macumbeiro vai fazer uma oferenda, ele vai em lugares específicos? Não é em qualquer lugar que se faz uma oferenda, não é em qualquer lugar. Ali existe um lugar específico indicado pelos espíritos, porque ali existe uma porta espiritual. Ali existe uma conexão do mundo físico com o mundo espiritual. Irmãos, quando nós edificamos altares ao Senhor, quando nós levantamos edifícios, igrejas, santuários a Deus, nós consagramos aquele lugar ao Senhor, irmãos, ali se abre uma porta dos céus, ali se abre uma conexão, o firmamento do poder de Deus se une os dois santuários, o santuário físico e o santuário espiritual. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois no versículo 2, ele fala sobre, a pergunta é, por que Deus deve ser louvado? Ele responde essa questão, ele diz o porquê Deus deve ser louvado. Ele fala no versículo 2, ele diz assim, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Olha que coisa maravilhosa. É claro que esse contexto poético nos mostra essa beleza de uma construção de palavras que nos deixa assim maravilhados com aquilo que foi escrito há tanto tempo, há tantos milênios, né? Aqui ele está dizendo, louvai-o pelos seus atos poderosos. Aqui o salmista, esse anônimo, não é Davi, esse anônimo, ele está querendo nos dizer que existe um motivo, existe um porquê. Por que eu devo adorar a Deus? Ele fala, pelos seus atos poderosos. E louvai-o por quê? Pela excelência da sua grandeza, ou seja, nós precisamos louvar a Deus, adorar a Deus, primeiro, por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Irmãos, nós somos abençoados, irmãos. A bênção de Deus está sobre aquele que busca, aquele que crê, aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. A bênção de Deus está sobre nós, irmãos. Nós estamos vivendo, a bênção de Deus não significa ausência de dificuldades. Teremos dificuldades financeiras, teremos dificuldades emocionais, teremos dificuldades de relacionamento, talvez um desemprego, talvez uma luta, talvez uma enfermidade, mas meu irmão e minha irmã, a bênção de Deus está sobre nós. Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele vem dizer o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, não são todos. Primeiro, para eu agradar a Deus, eu preciso ter fé. E depois, eu preciso ter fé para quê? Para me aproximar dele. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que primeiro, creia que ele existe. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus, ele é o Senhor da sua história? Você crê que Deus existe? Então você precisa começar a crer que Ele pode te abençoar. Todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ele pode te abençoar. Quando nós oramos, irmãos, nós não estamos sendo ritualísticos. Quando nós oramos, nós não estamos aqui cumprindo um protocolo. Quando nós oramos, nós não estamos aqui lançando as nossas palavras ao vento. Quando nós oramos porque cremos que Deus, Ele nos abençoa. Então você quer um motivo para louvar ao Senhor? Louve ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele tem te abençoado. Se você está vivo, meio em plena pandemia, onde milhares de pessoas estão morrendo diariamente por conta desse vírus, nós estamos aqui vivos. Se você está aí assistindo, talvez você tenha até pegado o coronavírus e está vivo, e se recuperou, e isso é a bênção de Deus na sua vida.
Talvez você esteja passando alguma dificuldade financeira, talvez esteja faltando uma mistura, uma carne, mas meu irmão, você é abençoado porque você está vivo, porque você tem um teto, porque você pode dizer, até aqui o Senhor tem me sustentado, ainda que na escassez, irmãos. Nós precisamos compreender que Deus, Ele nos abençoa, e isso é um motivo. Aqui ele fala, louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Eu não sei você, irmão, mas Deus tem sido poderoso na minha vida. Deus tem sido abençoador na minha vida. Depois, um outro motivo que nós precisamos levar em consideração é que por que nós devemos louvar a Deus? Porque nós temos a palavra de Deus, irmãos. Você sabe o que é isso? Ter a palavra. Reflita comigo nessa verdade. Nós temos um livro que foi escrito durante muitas décadas, durante milênios, durante muitas épocas da história, e esse livro foi escrito por pessoas diferentes, e esse livro que nós temos hoje em mãos é a palavra de Deus. E essa palavra não é somente informativa, essa é uma palavra viva. Essa palavra transforma, essa palavra liberta, essa palavra cura, essa palavra nos traz o conhecimento de quem é Deus. Quem é Deus, irmãos? Você já viu Deus? Você conhece Deus? Talvez você nunca tenha visto Ele com os seus olhos, como eu também nunca vi. Mas quando eu tenho essa palavra me mostra quem é Deus. Essa palavra me mostra o caráter de Deus. Essa palavra me mostra qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha história. Qual é a vontade de Deus para a minha trajetória enquanto eu estou nesta terra dos viventes. Porque Deus tem um chamado na sua vida. E a palavra de Deus é aquilo que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é aquilo que ilumina essa nossa trajetória. Meu irmão, em Salmo 119, versículo 113, ele fala que as palavras de Deus, as tuas palavras são mais doces do que o mel em minha boca. Glória. Meu irmão, você consegue entender a doçura que há na palavra de Deus? Meu irmão, eu fico às vezes impressionado. Quando eu me converti, que eu não conhecia a palavra de Deus, eu fiquei tão eufórico com aquilo que eu estava lendo. Aquela palavra começou a entrar dentro de mim de uma maneira tão maravilhosa que eu andava na rua, meu irmão, lendo a Bíblia. Na época não tinha tanto essa coisa de celular, nós tínhamos a Bíblia mesmo. Eu tinha uma biblinha pequenininha que era os Salmos e o Novo Testamento, né? Aquela Bíblia azul dos Gideões. Então eu ia trabalhar andando, eu pegava aquela biblinha no bolso e eu ia andando no meio da rua, caminhando e lendo a palavra, porque aquilo estava me trazendo vida. Talvez você ainda não teve, talvez você já é crente, irmão. Talvez você já conheceu a igreja, talvez você já desceu as águas, talvez você já foi até batizado com o Espírito Santo, mas talvez você ainda não experimentou a doçura que há na palavra de Deus. Talvez você só ouve palavra quando você vem na igreja, no domingo pela manhã. Talvez você só ouve a palavra de Deus quando alguém prega para você. Comece a experimentar, devorar essa palavra. Comece a experimentar, sabe, devorar, você vai sentir a beleza daquilo que é vida. Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida, amém? Então, se você quer um motivo para glorificar a Deus, para louvar a Deus, louve a Deus pela palavra que Ele deixou para você. Hoje nós não somos impedidos de conhecer a palavra de Deus. Existem países por aí que já estão, que não permitem, que a Bíblia foi banida, né? Então tem pessoas que não têm acesso a essa palavra que você pode baixar no seu celular, você pode pegar a Bíblia em áudio, você pode ouvir o Cid Moreira narrando a Bíblia para você. Hoje temos tantas facilidades que muitas vezes nós não nos damos conta do valor que é ter a palavra de Deus. Louve a Deus pela palavra de Deus. E por último aqui, nós louvamos a Deus porque pelo que Ele é, né? O que o salmista fala no versículo 2 do Salmo 150. Louvai-o pelos seus atos poderosos e louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Meu irmão, nós precisamos louvar a Deus pelo que Ele é.
Nós precisamos louvar a Deus, porque nós hoje sabemos quem Ele é. Irmão, se você puder depois abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 4, ali no versículo 2 e 3, você vai encontrar uma verdade dizendo que Ele é o esplendor de toda a perfeição. Meu irmão, Deus, Ele é o esplendor da perfeição. Ele é o Todo-Poderoso, o Pantocrator. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Nada absolutamente está fora do controle de Deus. Tudo está sujeito. Tudo. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Todos esses atributos de Deus mostram para nós que nós somos insignificantes diante de quem Ele é. Você já parou para pensar, irmãos, na grandeza de Deus? Porque às vezes a gente não se dá conta, às vezes a gente fica na nossa mente tão infantil, imaginando Deus como um velhinho sentado num trono, um velhinho de barba branca sentado num trono. Meu irmão, Deus é poder, Deus é glória, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Uma vez eu li num livro que eu gosto muito de citar essa passagem, desse livro, um livro do Rick Warren, quando ele fala ali no livro Uma Vida com Propósitos, né? Eu estava até me esquecendo do título, Uma Vida com Propósitos. Ele tem ali uma expressão ali que ele fala que uma vez ele teve uma experiência com Deus. Ele disse que por um instante ele ouviu a voz de Deus. Por um instante ele teve uma experiência de ouvir a voz de Deus. E ele diz que quando ele ouviu a voz de Deus, era como se ele fosse um átomo diante do Sol, né? Imagina a proporção. O átomo é o menor de todas as partículas da Terra, né? De toda a matéria, o átomo é a menor partícula. E o Sol? Quantas centenas de milhares de vezes o Sol é maior do que a Terra, né? Quanto a distância que a Terra está do Sol, e olha ainda como o Sol aquece a Terra. Imagina um átomo em relação ao Sol. Foi essa a experiência que ele teve, da grandeza de Deus. E aí ele diz que por um instante ele contemplou a face de Deus, ele viu Deus, e era como se o Sol fosse um átomo diante da grandeza de Deus, como se o Sol fosse um átomo diante de Deus. Então consegue entender essa proporção? O átomo diante do Sol e depois o Sol sendo como um átomo diante de Deus. Meu irmão, se nós soubéssemos o Deus que nós servimos, às vezes a gente está murmurando, a gente às vezes está reclamando da vida. Porque nada dá certo, porque falta isso, porque falta aquilo. Meu irmão, você é filho de Deus. O Senhor comprou a sua salvação, o Senhor te comprou por um alto preço. Você quer motivo maior para glorificar a Deus, para louvar a Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Meu irmão, louve a Deus, porque Ele é o esplendor de toda a perfeição. Amém? Glória a Deus. Aí agora nós vamos ler do versículos 3 ao versículo 5, quando ele fala sobre como Deus deve ser louvado. Então primeiro nós já vimos aqui onde Deus deve ser louvado. E aqui ele fala, ele deve ser louvado no seu santuário e no firmamento do seu poder. Aí depois agora falamos por que Deus deve ser louvado. Ele deve ser louvado pelos seus atos poderosos e pela sua excelência, e pela excelência da sua grandeza. E agora, como Deus deve ser louvado? Versículo 3 do Salmo 150 diz assim: louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos. Versículo 5, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui, o salmista, ele coloca aqui o elemento da música, como sendo a maneira de louvar a Deus. É claro, irmãos, nós temos muitas maneiras de louvar a Deus. Louvar não é música tão somente, louvar é adoração, é algo que vem de dentro, é um coração agradecido, é quando você para assim e fala: Jesus, como Tu és bom. Quando você para assim e fala: Jesus,
nossa, eu te amo tanto, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Sabe, isso é um ato de louvor. Mas aqui o salmista ele está mostrando para nós uma maneira de louvar a Deus, que é através da música. Nas nossas igrejas, irmãos, na igreja evangélica, nós encontramos todo tipo de música, todo tipo de ritmo. Algumas igrejas adotaram a harpa cristã, né, para ser ali uma espécie de inário, uma espécie de saltério, né, como nós estamos falando aqui do livro de Salmos, para poder adorar a Deus. Outras igrejas já tem um grupo de louvor, já como uma orquestra, com instrumentos, sabe, de vários tipos de instrumentos de sopro, instrumentos de corda, né, harpas. Nossa, coisa mais linda. Uma vez eu vi nas redes sociais um vídeo de uma jovem tocando harpa na igreja, uma harpa enorme assim, ela tocando um louvor, um hino de adoração na harpa. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Outros têm até um rock, né, rock ali tal, com guitarra, com bateria tal, com um ritmo mais jovem. Irmãos, tudo isso é música. E aqui o salmista ele está falando da época dele. Ele falou sobre as harpas, os saltérios, os tamborins, né? Aqui ele fala sobre instrumentos de corda. Ele fala sobre algumas coisas que nós nem entendemos. Ele fala sobre símbolos sonoros, da ideia de uns pratos assim, sabe? Uns sinos, algumas coisas assim que faz aquele som de metais batendo. Irmãos, tudo isso é música. E nós, para adorar a Deus, para louvar a Deus, precisamos também nos valer dessa verdade. Então, irmãos, eu queria aqui falar alguma coisa sobre música. Primeiro, acerca da melodia. O que é melodia, irmãos? A melodia ela é uma sucessão de sons e silêncios. Porque sem o silêncio também não há música. A música também é passagem. A música ela também tem momentos de silêncio. Né? E a melodia, ela revela a identidade da própria música. Irmãos, quando nós estamos louvando a Deus, isso mostra a identidade da motivação correta que nós estamos louvando a Deus. Por isso que se você toca na igreja, irmãos, e você somente toca porque você gosta de música, você está indo por um caminho errado. Se você toca um instrumento porque você gosta do instrumento, então você está indo por um caminho errado. Você deve louvar a Deus, porque Ele é o motivo do seu louvor. Cada melodia, cada acorde, cada nota precisa ser oferecida a Ele, porque é para Ele que você está oferecendo. Isso mostra, essa sucessão de sons e silêncios mostra o quê? A identidade daquilo que está sendo apresentado, irmãos, para Deus. Você acha que toda música é louvor? Toda música que se toca é louvor? Não, irmãos. Pode ter até a letra que fala sobre Deus, mas nem toda música reflete um coração apaixonado por Deus. Nem toda música reflete a motivação pelo fato de estar tocando música. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que o altar do louvor é muito cobiçado pelos jovens. Todo mundo quer vir cantar, todo mundo quer vir tocar um instrumento, quer aprender, quer participar. Mas, meu irmão, o louvor também é um dos lugares mais atacados na igreja. É um dos lugares onde o diabo faz mais oposição, porque ele sabe que quando o louvor genuíno sobe, então a glória desce, o céu se abre, Deus habita em meio aos louvores. O louvor sincero, não estou falando de tipo de ritmo, de tipo de louvor, eu estou falando de motivação. O que te motiva a louvar a Deus com os seus instrumentos, com as suas palmas, com a sua dança? Aqui ele fala também, né? Louvar ao Senhor com danças, né? Com o tamborim e a dança. A dança também é uma forma de louvor. Bater palmas ao Senhor também é uma forma de louvor. Quando nós aqui falamos, dê uma linda salva de palmas ao Senhor, às vezes as pessoas batem palma por costume, porque está mandando. Faça da sua vida um instrumento de louvor a Deus. Amém?
E nós, e também existe aqui, para aqueles que sabem um pouquinho mais sobre música, as funções harmônicas, né? A harmonia, porque só a melodia, ela não forma a música, deve-se haver a melodia. Então essas funções harmônicas são capazes de gerar o que? Emoção. Elas produzem sensações agradáveis e de prazer. Então, irmãos, imagina, olha, para pensar comigo, irmãos. Quando você está louvando, você está produzindo sensações boas em Deus. Você está produzindo prazer em Deus. Você está produzindo sensações agradáveis. Meu irmão, eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz várias vezes. Às vezes eu estou lá orando, eu estou no monte, às vezes eu estou lá sozinho no monte, eu começo a orar, eu começo a cantar, e às vezes, irmãos, eu começo a inventar uma música. Eu começo a cantar ali, eu começo a cantar, a música que vem ali no meu coração, não existe aquela letra, eu começo a inventar na hora. Meu irmão, quando acontece isso, parece que eu sinto a presença de Deus. Na mesma hora, quando eu começo a cantar, porque aquilo não é somente uma letra de uma música que eu conheço, aquilo é verdadeiramente um louvor que está fluindo do meu coração, mesmo desafinado, mesmo que está ali sem ritmo, sem rima, mas aquilo está representando o que o meu coração está buscando, está adorando, está louvando. E também cantar em línguas. Irmãos, cantar em línguas é a coisa mais gostosa que tem no mundo, irmãos. Você que é pentecostal, você precisa começar a desenvolver esse dom de cantar em línguas. Comece a pedir ao Senhor que te ajude a desenvolver essa capacidade sobrenatural de cantar em outras línguas. Que coisa linda, coisa gostosa, quando flui a música, línguas estranhas começa a fluir na sua alma e você começa a colocar aquilo para fora, meu irmão. Isso é coisa de Deus, isso é coisa que agrada o coração de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a última questão que eu gostaria de falar aqui sobre música é sobre as próprias 7 notas musicais, né? 7 fala do número da perfeição. 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Então as 7 notas musicais, elas representam elementos divinos de perfeição. Então, irmão, quando nós estamos tocando um instrumento, quando nós estamos tocando notas musicais, essas notas, elas nos dá a capacidade de ministrar espiritualmente. Então, as notas musicais, elas são elementos divinos para ministrar no mundo espiritual. Irmãos, nós temos um exemplo bíblico disso. Quando Eliseu tinha ali um desafio, o rei veio pedir ali para ele uma orientação, veio pedir para ele ali uma palavra, porque estava ali numa situação complicada, e ele queria ali profetizar, e ele chamou um arpista, ele chamou alguém que viesse tocar harpa, para que ele pudesse profetizar. Olha que coisa tremenda, olha o poder da música, olha como as coisas espirituais, elas têm essa coisa da perfeição, da harmonia, daquilo que Deus nos deu. A música, irmãos, é uma ferramenta poderosa nas mãos da igreja. Então, ali o arpista, quando começou a tocar ali a sua harpa, a unção veio sobre Eliseu e ele começou a profetizar. Outra situação também é quando o próprio rei Saul, que estava ali perturbado, com um demônio ali perturbando ele estava ali possesso de uma opressão maligna, ele mandava chamar quem? Mandava chamar Davi. E Davi vinha com a sua harpa, começava a dedilhar a harpa, e quando ele dedilhava a harpa, as coisas, aquele demônio saía ali daquela perturbação, saía, e Saul se acalmava por causa do dedilhar da harpa de Davi. Quem diria sobre as trombetas que foram tocadas ao rodear a muralha de Jericó, né? Quando ali foi na última volta que eles rodearam ali, diz a palavra que os sacerdotes começaram a tocar as trombetas e todo o povo começou a gritar, e aquele som fez aquela muralha ir ao chão. Amém, irmãos? Então a música é um elemento poderoso. Se você tem se envolvido com o ministério de louvor, não entenda isso somente como música, entenda como um chamado de Deus, porque é coisa séria. Quando você conseguir tocar o céu com o seu louvor,
a bênção, a glória de Deus descerá sobre a igreja. Amém? Glória a Deus. E aqui no último versículo, o versículo 6, aqui o salmista fala quem deve louvar a Deus. Por quem Deus deve ser louvado? Versículo 6 ele diz assim: tudo quanto tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego de vida. A quem que deve louvar ao Senhor, pastor? Os músicos. Quem deve louvar ao Senhor? Os jovens. Quem deve louvar ao Senhor? As mulheres. Quem deve louvar ao Senhor? Os pastores. Quem deve louvar ao Senhor, irmãos? É tudo o que tem fôlego de vida. Ah, pastor, mas os animais louvam a Deus, irmãos? Toda a criação louva a Deus, consciente ou inconsciente. A natureza proclama a glória de Deus, o firmamento declara a sua glória, como diz lá no Salmo 19. Meu irmão e minha irmã, toda a criação, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Irmãos, esse último versículo do Salmo 150 me leva lá para Apocalipse, porque eu dei um tema para essa mensagem, para essa exposição do Salmo 150. O tema que eu dei é: o fim de todas as coisas é glorificar a Deus. O fim, porque é o último salmo. E aqui, esse último versículo do último salmo do livro de Salmos, ele me leva para Apocalipse, o último livro da Bíblia, quando ele diz assim, Apocalipse capítulo 5, versículo 13: e ouvi a toda a criatura, ou seja, ali João ele ouviu toda a criatura que está no céu, que está na terra e até debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e poder para todos sempre. Olha que maravilha, meu irmão e minha irmã. Aqui nós encontramos aqui no Apocalipse o fim de todas as coisas, o último livro da Bíblia, no último versículo do livro de Salmos, apontando para que todo que tem fôlego de vida louve ao Senhor. E aqui o João já vem dizer: olha, tudo que eu ouvi, tudo que havia nos céus, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que havia estava lá glorificando ao Senhor, a Deus e ao Cordeiro que vive eternamente. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Eu e você, nós temos todo motivo para adorar a Deus. O fim de todas as coisas é adorar a Deus, irmão. Se você está fazendo alguma coisa, faça para a glória de Deus. A Bíblia diz: tudo quanto fizestes, fazei como ao Senhor. Então, se você faz uma comida, faça como ao Senhor, faça para a glória do Senhor. Se você costura uma roupa, costure para a glória do Senhor. Se você limpa uma casa, se você ensina na escola, se você joga xadrez, meu irmão, faça para a glória do Senhor. Não faça para o próprio ego, para a própria vaidade, faça para a glória do Senhor. Desenvolva as suas capacidades intelectuais, cognitivas, as suas agilidades, a sua capacidade de raciocínio, faça tudo isso para a glória de Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, para a gente concluir, o Salmo 150, ele é um dos mais importantes estímulos para compreendermos que a essência de todas as coisas consiste em glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha sido uma bênção na sua vida. Espero que esse Salmo 150 seja um divisor de águas na sua vida de louvor, na sua vida de adoração. Primeiro, 4 coisas, recapitulando, 4 coisas que nós precisamos aprender sobre louvor. Primeiro, onde Deus deve ser louvado. Segundo, por que Deus deve ser louvado. Terceiro, como Deus deve ser louvado. E por último, quem deve louvar a Deus. Todo que tem fôlego de vida. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta
nesta oportunidade, nesta noite, Pai, nessa sexta-feira, para poder crescer com os salmos, Pai. Que tudo que foi dito aqui, tudo que foi ministrado, possa fazer a diferença na vida de muitos dos meus irmãos, principalmente dos músicos, aqueles que lidam com a música, que lidam com o louvor. Pai amado, que seja não somente musicalidade, mas que a música seja apenas uma ferramenta de louvor e que possamos, Senhor, aprender a Te louvar a cada dia, que possamos aprender a entregar a Ti o mais perfeito louvor, não tecnicamente, mas com a motivação correta diante do Teu altar. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos que estiveram assistindo esta ministração, que o louvor seja para Ti, que toda a honra, toda a glória seja dada para Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos felizes, irmãos, por essa ferramenta maravilhosa que é as redes sociais, que hoje nós temos aqui a internet, a tecnologia, para poder fazer com que a palavra de Deus seja proclamada. Irmãos, a nossa igreja está iniciando, nós estamos há alguns meses aqui no Parque Novo Mundo, nossa igreja nasceu aqui no Parque Novo Mundo em meio à pandemia, e então nós ainda não temos uma membresia, nós ainda não temos aquele grupo de irmãos, sabe? Aquele povo fiel que está ali buscando. A gente tem alguns irmãos que têm nos ajudado, nossos familiares. Nós temos aqui alguns irmãos que têm se achegado a nós, que têm acreditado no nosso ministério. Isso tem alegrado o nosso coração. Mas, irmãos, nós precisamos de colunas nesse ministério. Nós precisamos de pessoas que possam verdadeiramente ver essa igreja cristã Rede Acolher, como uma terra fértil, como uma terra que você pode semear, que você pode contribuir financeiramente, porque, meu irmão, as coisas não são fáceis, irmãos. Não é fácil pagar o aluguel, não é fácil pagar a conta de água, de luz, né? Outro dia a gente deixou uma torneira aberta aí, fizemos batismo, lavamos igreja, gastamos água doidado, né? Aí depois veio a conta, R$300 de conta de água. Eu fiquei assim, meu Deus, né? Como que a gente vai tirar dinheiro dessa para pagar essa conta de água? Mas graças a Deus a conta foi paga. Amém, irmãos? Até que Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, temos pagado, nós estamos com as nossas contas em dia, não estamos devendo aluguel. O aluguel aqui na igreja não é tão barato, irmãos. Então nós precisamos da tua ajuda. Você pode fazer aí um Pix para a nossa vida, para a nossa igreja, para poder ser bênção nesse ministério. Então você pode fazer um Pix no e-mail, nós cadastramos o e-mail da igreja como sendo o nosso Pix. Então ele é igreja.redeacolher@gmail.com, igreja.redeacolher@gmail.com. Então faça aí uma oferta de amor, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta, faça com que nos ajude, porque nós queremos ver essa obra prosperando, nós queremos ver essa obra abençoada. Irmãos, nós temos vivido milagres nessa igreja desde o início. Geralmente uma igreja nasce a partir de um grupo de pessoas. A nossa igreja nasceu na Brasilândia, nós ficamos vários anos na Brasilândia, e quando nós viemos para o Parque Novo Mundo, nós não tínhamos igreja, nós não tínhamos povo para poder fazer a igreja. Então nós fizemos pela fé, e tudo foi pela fé. A reforma da igreja foi pela fé, a aprovação da imobiliária foi pela fé, tudo foi pela fé, e Deus tem nos abençoado. Então seja participante você também desta obra, abençoe essa igreja, abençoe a igreja Rede Acolher, amém? Faça um Pix e seja aí um canal de bênção nas nossas vidas, e tenha certeza que nós vamos estar orando por você. Cada vez que eu recebo ali um Pix, lá que vem aqui um e-mail para mim falando que alguém fez uma oferta, o meu coração se alegra, e você pode ter certeza que Deus vai te recompensar infinitamente mais, porque isso aqui é terra fértil, amém? Glória a Deus. Hoje é sexta-feira, crescendo com salmos. No domingo nós teremos um pastor convidado aqui pelo pastor Edinho, vai ser uma bênção. O nosso culto é às 10 horas da manhã. A nossa igreja cabe de 80 a 100 cadeiras, mas nós colocamos 30 cadeiras apenas para poder ter o distanciamento social. Então venha nos visitar, venha nos conhecer. Aqui nós estamos com álcool em gel, com as máscaras. Se você esqueceu sua máscara, tem máscara lá na porta da igreja. Então venha nos visitar. Nós estamos na rua 3º Sargento João Lopes Filho, número 269, no Parque Novo Mundo. Amém? Venha nos fazer uma visita e seja abençoado através dessa obra. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos
por essa mensagem, te agradecemos por mais esse culto, mais esse momento que tivemos na tua presença. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos, abençoa, Senhor, a igreja, Senhor, que a igreja prospere, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao caos. Pai querido, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos e pedir que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, e que o Deus de paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as maneiras, e que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz amém. Deus abençoe, fica na paz, até a próxima, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.